Mateus capítulo 22. Todas as parábolas que vão do capítulo 21 ao 25 de Mateus são parábolas importantíssimas e são parábolas para esta hora. Versículo 1. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Senhor amado, tu falaste esta palavra há quase 2000 anos atrás. Ela percorreu a história dentro do teu livro santo, sendo ouvida por tantos e tantos, sendo lida por tantos e tantos nesses 2000 anos. Te agradecemos porque ela chegou até aqui, ela chegou a nós, ela vem a nós nesse dia. Nós precisamos da tua graça, da tua unção, do teu favor, da tua determinação de querer abençoar-nos nessa manhã, do colírio que o teu Espírito Santo dá, para que possamos entender e, mais que entender, nos apossarmos e viver o que aqui está escrito, Senhor. Tem misericórdia de nós, teu povo. Salva-nos de enganos. Ó, como os enganos crescem ao nosso redor, Senhor. Salva-nos. Toma-nos pelas tuas mãos e leva-nos contigo nessa manhã. Em nome de Jesus. Antes de olharmos com atenção a esta parábola, gostaria de falar um pouquinho, bem rápido, sobre o contexto. Quantos de vocês aqui, irmãos, não têm tido oportunidade de estar frequentemente nessas reuniões, aonde o Senhor tem me dado a oportunidade de falar sobre a volta do Senhor? Quantos de vocês aqui não estão tendo essa oportunidade? Amém. Obrigado, queridos.
Rapidamente quero dizer que essa parábola, ela precisa ser entendida dentro do contexto. Esse contexto que vai de Mateus 21 até Mateus 25. Eu quero tomar desse contexto apenas algumas referências. Começa com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A multidão está eufórica, porque crê que Jesus é o Messias e que ele agora vai finalmente libertar Israel do jugo de Roma, do jugo do Império Romano, e fazer de Israel a cabeça entre as nações, como estava prometido no Velho Testamento. Grande surpresa eles têm quando Jesus entra na cidade, e não era nada disso. Jesus, ao invés de entrar em choque com os romanos, entra em choque com os próprios judeus, na figura dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus e dos saduceus. E ali começa um tempo de intenso conflito. Uma mãe me contando que o seu filho querido está muito forte, muito bem na fé, o que muito me alegrou. Um menino de 9 anos que interpela os pais com a palavra de Deus, isso é fantástico. Mas essa mãe me conta também que um dia desses o filhinho indagou sobre aquilo que para ele era muito estranho. Jesus chegando numa figueira, e só porque ele estava com fome e a figueira não tinha fruto, ele amaldiçoa a figueira. E na sua mente de discípulo, mas de discípulo de 9 anos, ele fica perplexo. Queria dizer uma coisinha só sobre isso, irmãos amados. É natural que uma criança de 9 anos fique perplexa com isso. Mas nós, aqueles que já andamos um tempo com o Senhor, eu diria assim, se esse Jesus nos choca, se esse Jesus não faz parte de nossa fé, algo está faltando em nós. Normal é que um menino de 9 anos fique chocado assim. Mas aqueles que conhecem Jesus, sabem que ele é filho de Deus, e sabem quem é Deus, e sabem o que é o Evangelho, não se chocam com esse acontecimento. Nesse acontecimento, Jesus fez o único milagre destrutivo da sua vida, que eu me lembre. O restante, todos os demais milagres foram para construir. E Jesus aqui fez um milagre destrutivo. Você acha estranho? Se secar uma figueira é estranho, o que você vai pensar de homens e mulheres eternamente no lago de fogo? Se esse Jesus é estranho para nós, é porque nós não temos olhado nem falado sobre o juízo eterno. Quando você entende a glória e a riqueza desse Deus a quem estávamos cantando, os 2 primeiros cânticos nossos
hoje foram sobre a santidade de Deus. Quando você entende o que é Ele sendo santo, todo o demais da sua atuação você aceita, você compreende, porque Ele é santo. Santo, em primeiro lugar, queridos, é separado. Se os anjos não tivessem caído, se a raça humana não tivesse caído, ainda assim, nós como criaturas íamos estar diante de Deus, clamando: santo, santo, santo. Nós não cantamos a Ele como santo, porque o pecado entrou. Nós cantamos a Ele que Ele é santo, porque Ele é diferente. Santo. Eu acho que na linguagem moderna, na linguagem de hoje, o que mais caberia dizer é: Ele é outra coisa. Os anjos estão diante do Senhor dizendo: tu és outra coisa. Tu és diferente, tu és separado. Mas Ele diz: eu estou formando uma família. Essa família também é outra coisa. É uma coisa separada desse mundo. E quem quiser pertencer à minha família, separe-se também. Rompa com esse mundo para poder ser separado. Separado para mim. Senhor, derrama sobre nós o espírito de quebrantamento, a revelação da justiça, o entendimento do juízo eterno, o arrependimento e a contrição por nossos pecados. Separa-nos para Ti mesmo, Pai. Esta separação da qual nós estamos falando, ela aparece aqui nessa parábola. Prestaram atenção na parábola? Os convidados, considerados nobres, não queriam ir à festa. Então, o Senhor daquela festa disse: sai pelos caminhos e traz todos. E quando Ele fez isso e mandou que todos fossem recolhidos, todos fossem convidados para esse banquete, Ele chegou com esse convite até o Brasil. Chegou a Salvador, chegou na nossa casa, entrou dentro da nossa casa, entrou dentro de nossas famílias, porque aquele povo amado, chamado Israel, a quem Ele ama e sempre amará, aquele povo, por um tempo, foi deixado de lado, para que nós pudéssemos, pela rebelião deles, ser abençoados com a porta aberta. E o convite nos foi feito. Agora, irmãos, reparem outra vez comigo o versículo 11 e o versículo 12. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Surpresa, ele tinha recebido o convite, ele tinha aceitado o convite, e ele pensava que com aquele convite ele estava garantido. Ele não atentou que havia mais, além daquele convite, para ele poder participar das bodas.
era necessário que ele tivesse com as roupas próprias para aquele casamento. E o que é uma figueira secar? Comparado com o que está aqui no versículo 13. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E finalzinho de parábola pesado. Se a gente aqui vem pregar e termina a pregação com uma coisa dessas, o que os irmãos vão dizer? Ah, foi duro o sermão hoje. Jesus. E aprendi com um irmão, final do ano passado, que a única pessoa nas Escrituras que falou do inferno se chama Jesus. Você vai ao Velho Testamento e você não encontra ali o inferno. Você vai às cartas apostólicas e não encontra tão pouco. Cuidado, não se confunda. A nossa tradução portuguesa muitas vezes traduz errado uma palavra no Velho Testamento, uma palavra Sheol, que significa região dos mortos. E essa palavra aparece a sua tradução no grego, no Novo Testamento, onde aparece a palavra Hades. Hades. Não tenho tempo de explicar para vocês agora o que é o Sheol e o Hades. Talvez daqui a um mês, quando estivermos juntos, talvez eu vá seguir o exemplo de Jesus e pregar para vocês sobre céu e inferno. Mas Jesus foi o único que usou a palavra Geena. O Geena era o lugar em Jerusalém aonde o povo jogava o lixo. E aquilo ali ficava o tempo todo queimando. Jogavam um lixo ali, certamente colocavam um material incandescente, e cada habitante da cidade ia lá e jogava seu lixo, e aquele fogo não parava nunca. E Jesus foi o único que usou essa palavra Geena, se referindo à perdição eterna. Mas agora eu quero dizer para vocês uma coisa mais séria, mais surpreendente do que isso. Todas as vezes que Jesus falou desse lugar de perdição e de trevas, ele estava falando para seus discípulos. Essa palavra aqui não é para o mundo. Essa palavra aqui é para você e para mim. Porque o mundo já está condenado. E você, quando prega ao mundo, é para tirá-los dessa situação. Mas Jesus adverte. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Vocês viram que tem aqui um convite e uma veste nupcial? O que acontece em grande medida acontece às vezes por influência de teologias, por ensinos falsos, mas também acontece ao natural. Quando irmãos e irmãs creem que aquele convite funciona como um bilhete de segurança, um bilhete de garantia. Eu me entreguei ao Senhor, eu me batizei, eu recebi o dom do Espírito Santo, eu já fiz discípulo, eu trabalhei pelo Senhor.
Irmãos, Paulo não pensava assim. Paulo não cria que tinha um bilhete de garantia no bolso. Quero dizer aqui o que tenho dito inúmeras vezes quando falo da volta do Senhor. Não há nenhuma garantia para nós no nosso passado. No teu passado não há garantias. A tua garantia é que Jesus te estende a mão hoje, outra vez e outra vez. A tua garantia está em viver com o Senhor hoje. A tua garantia está em seguir com o Senhor. A fé não é uma coisa estática. A fé é algo dinâmico. Quando ela não é dinâmica a ponto de nos levar a atingir os alvos que Deus quer, Tiago dá um nome para essa fé. Como é o nome da fé que não produz o que Deus quer? Morta. Morta. Então, se esse bilhete não me garante, o que me garante? Jesus está dizendo aqui o que garante. O que garante é a veste nupcial. Como entraste aqui sem a veste nupcial? Nós vamos agora dedicar o restante desse tempo que temos juntos em torno da palavra. Nós vamos nos dedicar para entender essa veste nupcial. Essa veste nupcial, onde nós vamos encontrá-la? Nós vamos encontrá-la no livro das bodas. A veste nupcial é para as bodas. E onde nós vamos encontrar uma descrição clara das bodas? Hein? Você sabe. Vamos a Apocalipse. Vamos ir na ordem que aparece em Apocalipse. Começar com o capítulo 3, aonde pela primeira vez aparece a menção dessas vestes. Capítulo 3 de Apocalipse, desde o capítulo 2, Jesus está mandando cartas para as igrejas. No capítulo 3, versículo 14, tem a última carta. É a última mensagem que é dada à igreja de Laodiceia. Vamos ver o que Jesus diz deles. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem te dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Palavras que vêm sobre nós como palavras fortes, duras. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Uau! Para não ficarmos com a imagem de um Deus mau, vamos ler o versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Olha o amor do Senhor. Mas o amor do Senhor não vai significar ele se calar a respeito daquilo que ele vê de errado na nossa vida. Para Deus, amor e calar-se não são, nunca são, nunca é
a mesma coisa. Deus sempre fala. E aqui, qual o problema que Deus está com esta igreja? Vocês são mornos. Paulo disse: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E Deus aqui está falando das três condições. Ele fala do quente, do frio e do morno. E interessante, obviamente ele quer o quente. Ora, na nossa lógica, o morno está mais perto do quente do que o frio. Então talvez seria melhor ser morno do que ser frio. Mas essa não é a lógica de Deus. A lógica de Deus é que se você está morno, você está mais longe de ser quente do que quando você está frio. E ele diz: se você fosse quente ou frio, estava melhor. Mas como você é morno, estou pensando em vomitar. Por que o morno é pior até mesmo do que o frio? O morno pensa que é quente. Esse é seu problema. É mais fácil trazer a verdade para um frio do que para um morno. O frio tem mais possibilidades de não estar enganado. O morno está sempre enganado. Agora o Senhor fala: tu pensas que é abastado, que não precisas nada, e tu não sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E aí diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. E agora vem a primeira menção: as vestiduras. Vestiduras brancas para te vestires. Ó irmãos, quem quer estar nas bodas do Senhor? Estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros a chegar lá. Amém, meu irmão? Dá a mão para o irmão do lado assim. Segura a mão do teu irmão e diz: vamos lá, meu irmão. Vamos lá, minha irmã. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos indo. A primeira vez que eu fui pregar sobre essas vestimentas aqui, eu me lembrei de uma experiência pessoal. Eu com os anos viajando, eu acabei descobrindo que quando eu chego numa casa e vou ser hospedado, a pior coisa, não é a pior coisa, mas uma coisa ruim que eu não gosto é quando me dão uma toalhinha branca. A dona da casa bota a toalhinha branca lá para mim. Por que eu não gosto de toalha branca? Porque às vezes não tem tempo para tomar um banho demorado. Às vezes o banho é rápido. Você está todo suado, você vem ali e tem uma reunião daqui a 5 minutos, você entra lá e tal. Você sabe que a sobra vai na toalha. Aí, como é que você pode ir na casa de alguém e depois quando você vai embora, entrega aquela toalha toda manchada, irmão? É pé, é mão, tem tudo ali. Feio. Quando me dão uma toalha preta, eu digo: bom, agora eu não preciso tomar banho muito caprichado. Nas vestiduras brancas, na vestidura branca, qualquer mancha aparece.
Que o Senhor nos dê vestiduras brancas. Vamos para o capítulo 6. No versículo 11, aqui nós já estamos no quinto selo, e tudo indica que esse quinto selo aqui já faz parte da grande tribulação, e muitos estão sendo mortos pela perseguição promovida pelo anticristo. E alguns desses mortos, eles estão clamando ao Senhor. E no versículo 11 diz: então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Não vai aparecer nenhuma vez em Apocalipse a expressão dessa vestidura dos santos que não seja branca. Repito, o branco puro, qualquer manchinha aparece. A pergunta agora é: como é que eu arrumo essa roupa branquinha assim, sem mancha, sem nódoa nenhuma? No capítulo 7 é-nos dada a maravilhosa notícia de como ter nossas roupas brancas. No versículo 13 do capítulo 7 diz: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vêm? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e a alvejaram no sangue do Cordeiro. Os 24 anciões, lá no capítulo 5, rendem louvor ao Senhor e dizem que Ele é digno de abrir o selo. O Cordeiro é digno de abrir o selo, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de muitas tribos, línguas e nações. Irmãos, nós temos que ter duas certezas aqui. Primeira, não é possível ter essa vestimenta branca fora do sangue do Cordeiro. Não é possível. A única fonte de embranquecimento que nós temos é o sacrifício que Jesus fez por nós na sua cruz. Como poderíamos lavar nossas mãos, nossas roupas, se até nossas mãos eram sujas? Se fôssemos pegar nossa roupa imunda e lavar, ia ficar muito pior. Aquelas manchas iam se espalhar, se espraiar. Senhor Jesus, uma das coisas que nos faz muito querer estar contigo na eternidade é poder estar diante de Ti, Te adorando, Senhor. Nós possamos nos arrojar aos Teus pés, Te adorar de todo o nosso coração. Onde buscaríamos esperança? Onde encontraríamos paz? Fora de Ti, Senhor. Tu és nossa vida, Tu és nossa redenção, Tu és nossa sabedoria, Tu és nossa santificação. Bom, aqui nós chegamos num ponto chave, mas é justamente o ponto onde muitos escorregam.
porque chegam a pensar: bom, aqui agora, tendo lavado minhas vestes, eu estou garantido. Será que é assim? Já temos aí um bilhete de garantia? Vamos adiante, queridos. Nós vamos encontrar no capítulo 16, verso 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Não é só questão de ter recebido o convite, mas também não é só questão de ter recebido o sangue para lavar as suas vestes. É uma questão de manter as vestes guardadas. Alguém aqui, depois que se batizou, nunca mais cometeu nenhum pecado? Levante suas mãos. Agora o Senhor está falando para vivermos numa relação com Cristo, onde essas vestes se mantenham guardadas e brancas como foram alvejadas, dependendo sempre desse perdão, dependendo sempre desse sangue bendito, limpando cada vez que aparecer uma pequena nódoa. O Ricardo, ali da Ribeira, me disse essa semana uma coisa muito interessante. Ele falou: Marcos, alguns podem não manter as suas vestes limpas por sequer entender que ela está suja. Vão sujando e não limpam. Isso nos fala, irmãos, de viver uma vida de temor diante do Senhor, buscando a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, ouvindo ao Espírito Santo, ouvindo o que o Espírito Santo fala, inclusive através dos irmãos, para identificarmos constantemente onde porventura estamos deixando essa vestimenta que custou tão caro limpá-la, onde porventura estamos permitindo que ela volte a ter manchas e nódoas, e recorrer ao que a palavra ensina, recorrer à confissão, recorrer à humilhação diante de Deus, e bendizer novamente pelo precioso sangue de Jesus Cristo, e viver como os que vivem sob esse pacto, sob essa aliança. Recentemente tive o prazer de ver uma irmãzinha que eu tentei ajudar há anos atrás, e ela saiu, não consegui ajudar aquela irmã, outros também procuraram, ela não aguentou as situações, dificuldades que vivia, saiu, ficou uns 5, 6 anos, de repente eu a vi, e ela estava feliz, retornou ao Senhor, veio conversar comigo, e o Senhor me levou a dizer para ela o seguinte: irmã, toma o perdão da maneira correta, te cuida.
Existem duas formas distintas com as quais nós podemos apelar ao sangue de Jesus. Existem duas formas. Uma é aquela que agrada a Deus, onde você busca de todo o seu coração santidade, e você vê que não alcança, e quando você não alcança a santidade que você buscou em oração, em comunhão, ouvindo a Deus, se sujeitando ao Espírito, e você viu que se manifestou outra vez a sua carne, você prontamente vai a Deus buscando misericórdia. Esta é uma maneira que Deus aprova. Mas há outra maneira de se relacionar com o sangue de Jesus. Sabe qual é? Aquilo que entra na cabeça da pessoa quando ela apronta, desvia, ou saindo da igreja ou ficando, porque muitas vezes tem muitos desviados e mortos espiritualmente dentro da igreja. Mas quando a pessoa se deixa tomar pelo pecado, vem a Deus, se arrepende e Deus perdoa. Ela se sente aliviada, mas ela não percebe que ela tem que crescer no temor do Senhor. O temor do Senhor, amados, não é um ingrediente da caminhada. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O fraco, quando teme, não anda em pecado. O fraco, quando teme, não anda em pecado, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora essa pessoa é perdoada pelo Senhor. Passa um tempo, passa 2, passa 3, ela de novo volta a viver com pecados. Quando ela se arrepende, vai ao Senhor. O que faz o Senhor? A perdoa e a restaura. Conheço irmãos amados aqui entre nós que passaram por um processo desse várias vezes, até que um dia o Senhor os firmou. Isso é um mistério. Agora, onde é que está o problema? O problema está quando a pessoa vai se acostumando com isso. E o que está lá subjacente no seu coração é: eu posso pecar, Deus me perdoa, então eu vou dar um tempo, vou sair por aí pecando, porque eu sei que Deus é bom, e depois um dia que eu volto, Ele me recebe. Cuidado, irmãos, não façam isso. O escritor de Hebreus descreve que esse tipo de relação é como a daquele que calca aos pés o sangue da aliança. Querem ler? Vamos ler porque o texto é forte, é bom. Hebreus capítulo 10, versículo 26, Hebreus 10, 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários, sem misericórdia,
morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança. Quer deixar bem, numa frasezinha, qual é a diferença das duas atitudes? Aquele que lava as suas vestes é aquele arrependido, contrito e que recorre ao sangue de Jesus para ser limpo dos seus pecados passados. Aquele que profana o sangue da aliança é aquele que considera o sangue de Jesus um bilhete de garantia tal que ele pode pecar no futuro. Querem que eu repita? Aquele que lava suas vestes no sangue de Jesus é aquele que está quebrantado, arrependido pelos seus pecados e sabendo que não há outro recurso, recorre a Deus para limpá-lo dos seus pecados cometidos. Aquele que profana o sangue da aliança é aquele que conta com o sangue de Jesus como um bilhete de garantia, para ele não precisar mais vigiar e ele pode seguir pecando. Alguns pensam que a condenação ou o problema vem só com um pecado escabroso. Irmãos, a palavra de Deus está dizendo para não fazermos jogo com o Senhor. Não jogue com o Senhor. Esaú jogou com o Senhor, e na primeira vez Deus disse: basta. Só o Senhor sabe quando é basta. Então não se arrisque. Esaú trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilhas, e quando ele quis o arrependimento, não alcançou o arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Não sejamos nenhum de nós como Esaú. Vamos, queridos, ao nosso último texto sobre as vestimentas. Queremos entrar nas bodas? Quantos querem entrar nas bodas? Agora diga para o seu irmão: meu irmão, eu quero entrar nas bodas, me ajuda. Só no finzinho do livro de Apocalipse, ao final do livro de Apocalipse, já tendo passado muitas coisas aqui na terra, já quase na hora, um pouco de tempo antes de Deus derramar a sua ira sobre essa terra, tendo já passado a tribulação, a qual Deus deu poder ao anticristo para perseguir os santos. Já estamos no fim e estamos terminando
o nosso romance. Esse livro aqui é um romance. É a história de um pai procurando uma noiva para o filho dele. Essa é a Bíblia. E no fim, antes de uma batalha grandíssima que vai haver, nós vemos o casamento. Agora nós estamos nas bodas, no capítulo 19. Nós vamos ver as próprias bodas. E ali, precisamos nos dar conta que as roupas devem ser mais do que brancas. Não são apenas vestes brancas. 19, versículo 6. Então ouvi uma voz, como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa recebeu o convite. Ninguém reclamou da minha leitura? Não, a esposa não recebeu o convite. A esposa a si mesmo se ataviou, está aqui outra vez as vestes das quais Jesus falou lá em Mateus capítulo 22. E vai dizer algo muito importante: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A roupa deve ser branca, lavada no sangue de Cristo Jesus, alvejada no sangue de Cristo Jesus, mas não é qualquer tecido. O tecido é linho finíssimo. E o que é esse linho finíssimo? Para que nós vamos interpretar, se a interpretação está escrita? O linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Lá no versículo 14, vai aparecer outra vez, quando a igreja desce com o Senhor para a batalha final, vai aparecer ali as vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, sendo nós um grande exército. Aleluia. A esposa batalha junto com o rei, a batalha final. Irmãos, que é esse linho finíssimo? Vida justa, vida segundo a vontade de Deus. Marcos, me perguntaria um teólogo, você agora está pregando salvação pelas obras. E realmente, eles assim o fazem. Eu já fui muitas vezes questionado no passado pelo evangelho que pregamos. Sabe o que dizem? Você está pregando salvação pelas obras, porque você está dizendo que além do sangue de Cristo é necessário as nossas obras. Como respondemos, irmãos, um sofisma desses, que está espalhado pela teologia, tanto a teologia da Reforma como a teologia moderna? Grande parte da teologia está tomada por esse sofisma. Como respondê-lo? Se Jesus aqui está dizendo que esses santos são aqueles que praticam obras de justiça,
Estamos pregando salvação pelas obras? De maneira nenhuma, irmãos. Estamos pregando a mesma salvação que Jesus e os apóstolos pregaram. A salvação que vem por uma fé viva, uma fé verdadeira, porque a fé, quando é viva, ela produz obras. Tiago disse com toda clareza: a fé que não resulta em uma vida de boas obras, isto é, uma vida santa, uma vida separada para Deus, uma vida de serviço ao Senhor, uma vida de dedicação aos irmãos, uma vida de boas obras. Essa fé, disse Tiago, que não produz essas coisas, ela é morta. E Jesus, o Espírito Santo, e eu com eles, não queremos nenhum de vocês aqui, amados, vivendo no engano de uma fé morta. Por isso Jesus advertia tanto a igreja. Por isso, quando Jesus amorosamente falava da condenação, ele falava para os seus. Aquele que perseverar até o fim, diz o Senhor, esse será salvo. Perseverar o quê? Não é, amados, perseverar vindo às reuniões, perseverar sentado nas cadeiras ouvindo sermões, é perseverar em Cristo. Aquele que diz que está nele, esse deve andar assim como ele andou. As obras são indispensáveis, mas não são nossas obras, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, nossas? Não, as boas obras que ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Aquele que pratica a verdade aproxima-se da luz, porque suas obras são feitas em Deus. Há um dia de glória, amados. Nosso maior problema, creio que o nosso maior problema, eu acho que é o meu maior problema, imagino que seja o mesmo de muitos de vocês. Nosso maior problema é que nós temos pressa e Deus não tem. Deus está fazendo uma obra e nós queríamos que ele terminasse logo e voltasse logo e terminasse com todo o sofrimento, com todas as lutas. Não esmoreçam, irmãos. Não é só o fato de que Jesus vem, é que ele está conosco hoje, para nos levar até lá. Ele diz: te agarra em mim, anda comigo, o Senhor está perto. Dá a mão ao Senhor, lava tuas vestes permanentemente no seu sangue, anda com Ele, busca andar no Espírito, e as obras de justiça vão aparecer e crescer na sua vida.